Passa a palavra agora ao professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ricardo Bechovski. Eu vou contar essa primeira parte da minha intervenção, talvez depois eu entre mais em investimento, na ideia do projeto, da estratégia de desenvolvimento, do projeto de desenvolvimento que tem sido percebido nos últimos 12 anos no Brasil. Estamos numa fase de resistência nesse projeto, e é muito difícil. No plano político, no plano econômico, no plano interno, no plano internacional, sempre pensar na associação internacional, é inevitável. E não é um momento fácil da execução desse projeto que já leva 12 anos. Eu quero falar um pouco do projeto. Depois eu tenho sentido nas dificuldades, etc. Vou passar um pouco para frente. Quer dizer, nesse curto prazo, de resistência, e no médio prazo, que é o período de vigência do próximo PPA, 16, 19, tem que ser de consolidação dos avanços e de correção de erros, de vários campos que foi executado, e muita coisa para fazer. Eu entendo que, por exemplo, toda essa preocupação em fortalecer as concessões, as dificuldades jurídicas que o setor público faça tudo, né, é um elemento como uma coisa nova, importante. Nova não é, mas importante. O Brasil ainda é bastante nova. Enfim, tem muita coisa para pensar, mas eu queria insistir no ponto de que a gente tem que pensar a partir de uma coisa que já está acontecendo, de um processo histórico que já está instalado, que foi instalado nos últimos 12 anos no Brasil. É essa a perspectiva que eu queria colocar aqui. De modo que a resistência, que é uma resistência, enfim, da sociedade como um todo, e também uma resistência dos funcionários do governo, os funcionários públicos, tá certo? Tem uma missão fundamental nessa resistência. Não acho que é uma boa ocasião para colocar isso aqui. O planejamento é um instrumento de uma estratégia, em qualquer nível, né? Familiar, na empresa, de um Estado e do governo federal, né? E de um país. E o planejamento do desenvolvimento é uma peça, um instrumento de uma estratégia de desenvolvimento. É assim que eu vejo a importância do planejamento no seu momento mais nobre, certo? Em aplicação em vários níveis dessa estratégia. E a estratégia de desenvolvimento eu gosto de definir como o desenho da condução deliberada por governos e atores sociais de um padrão de desenvolvimento desejável e historicamente viável. E nós estamos vivendo esse padrão de desenvolvimento novo, que está assentado historicamente no nosso país de uns anos para cá, enfrentando enormes dificuldades. Mas existe uma historinha, eu queria um pouco, então, voltar essa historinha para chegar aos dias de hoje. Que os governos Lula e Dilma tiveram marca e rumo. Talvez as dificuldades todas façam que, por vezes, a gente se esqueça, mesmo durante uma campanha eleitoral, esqueça disso. Mas isso é o meu ponto. A gente teve 3 fases, desde 1930, no desenvolvimento econômico brasileiro. 30 a 80, uma expansão acelerada, foi a era desenvolvimentista, na verdade, com a industrialização e a infraestrutura correspondente conduzidos pelo Estado e, infelizmente, com concentração de renda, onde houve um projeto, um embrião de um projeto alternativo que foi derrotado em 1964, do ponto de vista da distribuição de renda. Foi derrotado. Depois veio o período de 80 até os inícios dos anos 2000, que é alguma coisa que meu colega da CEPAL
fui da CEPAL há muitos anos, Carlos Mussi e eu, nós chamamos em algum paper de a era da instabilidade macroeconômica inibidora do crescimento e de ideias desenvolvimentistas. Houve uma certa perplexidade, seguida do neoliberalismo, que não diminuía a perplexidade, e foi um período basicamente de sobrevivência, né? A estratégia de sobrevivência. A administração da estabilidade macro, as reformas neoliberais que não conduziram à sobrevivência, não ajudaram à sobrevivência. E um plano importantíssimo, que foi o Plano Real, que de fato conseguiu superar aquele entrave fundamental, inclusive empobrecedor da população, que foi a inflação e a hiperinflação. Muito bem. Aí veio um novo período, em que começou com muita sorte. Aproveitou essa sorte bem, mas começou com muita sorte. Nós discutimos nos anos 2001, 2002, as dificuldades de fazer um governo progressista em condições macroeconômicas muito ruins, né? E a sorte foi que, graças aos preços commodities, né, ao relaxamento externo, à expansão chinesa, etc., nós conseguimos, enfim, superar os maiores entraves macroeconômicos e seguir adiante no processo de crescimento com inclusão social, crescimento com redistribuição de renda. Qual é a historinha? É uma historinha longa. No plano político, como eu disse, a versão original dele foi derrotado, desse projeto de um capitalismo menos perverso, digamos assim, foi derrotado em 64. No plano das ideias, ele começou a ganhar os primeiros contornos analíticos com o Celso Furtado. Celso Furtado era um estruturalista que fez uma inovação analítica importante, que foi comparar a estrutura produtiva com a distributiva e integrar os dois. A estrutura produtiva que estava sendo montada no Brasil estava sendo montada com técnicas modernas, etc., com escalas muito pequenas, porque a estrutura distributiva não permitia outra coisa, não permitia produção em massa. E o Celso Furtado, até com um erro analítico, dizia que isso levaria a retornos decrescentes de escala e, portanto, a estagnação. O brilhantismo dele estava no contraste entre a distribuição de renda e a distribuição e a estrutura social e a estrutura produtiva, e ele cometeu esse deslize, e logo o próprio crescimento acelerado daqueles anos, a segunda metade dos anos 60, início dos anos 70, fez com que tivesse que ser revista essa ideia da estagnação. E a Conceição Tavares, na época, junto com o José Serra, escreveram um texto clássico chamado Além da Estagnação, dizendo o seguinte: olha, infelizmente, o capitalismo pode funcionar bem mesmo, mas o capitalismo funciona mesmo de forma perversa. E o ideário coletivo, digamos assim, das oposições à ditadura, tinha uma dimensão econômica que era a seguinte: nós precisamos recuperar a democracia para pressionar, para que a população pressione os governos no sentido de uma alteração no modelo do desenvolvimento, que é o modelo para poucos. Muito bem. Depois sobreveio a crise, a recessão, não sem um avanço importante, que foi a Constituição de 88, que tem uma dimensão social fundamental, que é um avanço, um pouco na contramão daquilo que viria a ser instalado nos anos 90 de neoliberalismo. Em 1988, o nosso colega falecido querido, Antônio Barros de Castro, da nossa universidade, ele disse o seguinte: olha, um modelo não precisa ser todo alterado. A estrutura produtiva que está aí não precisa ser colocada de lado e uma outra vir no lugar. Porque, para você fazer uma alteração distributiva, você aumentando os salários e melhorando a distribuição de renda, você está produzindo, você está melhor aproveitando a estrutura produtiva que já está aí. Isso surgiu como uma ideia fantástica, então não é tão difícil assim
do ponto de vista estrutural, alterar a distribuição de renda, porque você tem uma estrutura produtiva que responde. E ele descobriu isso não só com base em vários papers. João Saboia, nosso colega, foi um dos autores, trabalhou com isso, mas ele mesmo percebeu isso no plano usado. O aumento dos salários naquele momento fez com que a população se dirigisse aos pontos de venda da modernidade. Isso, então, foi absorvido aos poucos pelos partidos progressistas, e eu vou ler aqui para vocês uma frase que está escrita no programa. Isso aqui é o programa de campanha do Lula de 1994. E eu vou ler uma frasezinha para vocês verem que esse negócio tem toda uma história de montagem. Né? Você precisava ganhar as eleições para começar a montar esse negócio. Que diz o seguinte: o primeiro elemento que distinguirá o novo... 1994. O primeiro elemento que distinguirá o novo ciclo de desenvolvimento será que sua dinâmica será dada por um círculo virtuoso de crescimento entre produtividade, salários, consumo e investimentos. Sua preservação ao longo do tempo dependerá, portanto, de gerar progressiva desconcentração da renda nacional. Promoveremos o desenvolvimento a partir da criação do mercado interno de massas. E por aí vai. Muito bem. Alguns anos depois, na campanha eleitoral de 2002, programa de governo 2002, coligação Lula-presidente, está dito o seguinte: eu estou querendo só resgatar a importância do projeto. Não estou fazendo aqui nenhuma publicidade de partido, estou falando que tem um projeto em curso, que é um projeto nobre de crescimento, de desenvolvimento com inclusão social, que é o que interessa. É esse meu ponto aqui. Tá? E a resistência atual é para a preservação disso, para a preservação de uma melhor proteção social, da continuidade dos aumentos dos salários, certo? Da inclusão social. É disso que nós estamos tratando. E uma estratégia de planejamento de desenvolvimento é uma estratégia, a nossa estratégia de desenvolvimento deveria ser a gente resistir e dar continuidade a isso. Né? Superarmos as dificuldades macroeconômicas e darmos continuidade a isso que está na nossa história. Inscrito na lógica de operação da economia brasileira, queiramos ou não. Se a gente não quiser, vai ser mal feita. Se a gente quiser, vai ser bem feita. Mas já está inscrito e operando e funcionando. Então, nesse programa, estava escrito o seguinte: especificadas as linhas estratégicas do novo modelo, cabe apontar os aspectos gerais da dinâmica proposta, o motor base do sistema e ampliação do emprego e da renda per capita e, consequentemente, da massa salarial, que conformará o assim chamado mercado interno de massas. Depois do Plano Plurianual 2004-2007, vários de vocês participaram daquilo, diz o seguinte, foi elaborado em 2003, né? O PPA 2004-2007 tem por objetivo inaugurar a seguinte estratégia de longo prazo: inclusão social e desconcentração da renda, com vigoroso crescimento do produto e do emprego, pela expansão do mercado de consumo de massa e com base na incorporação progressiva das famílias trabalhadoras ao mercado consumidor das empresas modernas. Isso foi escrito lá no início do governo. Isso aqui vocês, todos nós, com todas as dificuldades, nossas críticas, né, a gente tem que reconhecer que isso foi feito. Esse avanço houve. Bom, em 2007, no lançamento do PAC, tem algo muito parecido. Para crescer mais e de forma sustentável, é preciso aumentar a taxa de investimento da economia brasileira, não é isso que eu queria dizer. O Brasil, isso deve ter sido escrito pela presidente Dilma, foi já no PAC de 2007, o Brasil iniciou, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um novo modelo de desenvolvimento econômico e social. Projeto que combina crescimento econômico com distribuição de renda e proporciona a inclusão de milhões de brasileiros e brasileiras no mercado formal de trabalho e na sociedade de consumo de massa. Mercado formal de trabalho e sociedade de consumo de massa. Aconteceu essas coisas. Então, foi anunciado e foi realizado. Bom, só que a coisa do consumo de massa, ela estava insuficiente como elo de ligação entre o econômico e o social.
Naquele momento, 2007, estava sendo iniciado no Brasil o resgate de uma função pública fundamental, que é a função do investimento. Primeiro, a gente, na verdade, o setor público, quando opera bem, ele amplia o investimento privado, não é para o setor público fazer tudo. Ele tem uma função fundamental. E naquele momento em que havia muita debilidade ainda no investimento privado, no início do segundo governo Lula se resolveu resgatar, e o PAC foi esse resgate. Foi esse resgate. Com todas as dificuldades, o PAC foi esse resgate. E, ao mesmo tempo, então nós já tínhamos aqui duas frentes de expansão operando. A gente tinha entendido que tinha duas frentes de expansão. A frente de expansão dos investimentos conduzidos por consumo de massa e a frente de expansão dos investimentos conduzidos, proporcionados pela necessidade de fazer uma infraestrutura. E tem um Estado que responde a isso. Mas tinha uma terceira frente de expansão que já estava operando há algum tempo, que também tem muita participação do Estado, que é a frente de recursos naturais. Olha só, as frentes de expansão da economia do Brasil, que são poderosas, elas estão completamente calcadas na história atual real. Os recursos naturais ganharam um valor extraordinário e na Petrobras, que, se Deus quiser, vai daqui para frente voltar a se recuperar, né? E a investir, o investimento da Petrobras é gigantesco, o país precisa demais dele e toda a cadeia produtiva que ele gera. Então, os recursos naturais são uma outra frente de expansão que tem a importância do Estado, no mínimo na Petrobras e na agricultura, mesmo na agricultura moderna, que afinal de contas é o Banco do Brasil que financia isso, ou não é? Então, a participação do setor público impulsando o investimento é absolutamente fundamental, não tanto diretamente no caso do consumo de massa, indiretamente porque, enfim, por acatar a pressão trabalhista em favor de maiores salários, etc., etc., e diretamente dos recursos naturais e infraestrutura. Em função disso, discutindo com o pessoal da SPI, etc., durante os últimos anos, e trabalhando assim, bastante com o Márcio nisso e com outros companheiros aqui que estão presentes, Braulio, Jorge Abrão e outros, nós acabamos fazendo uma síntese e colocando isso nos documentos mais recentes, dos últimos 2, 3 anos, lá da SPI. Aqui está faltando, Márcio, a parte de meio ambiente, a parte de território e a parte da institucionalidade democrática, que também está na síntese. Mas a síntese que está lá escrita é essa aqui. Então, estou colocando isso aqui como... porque a estratégia... Essa é uma estratégia de desenvolvimento. Eu não acho que tem que reinventar a roda do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento. Como realizar é outra história. As novas dificuldades é outra história, mas a estratégia de desenvolvimento, no entender de uma coisa que veio amadurecendo ao longo de décadas, eu diria, é essa, e ela está calcada em bases sólidas sobre possibilidades reais em processo histórico atual. Também não adianta nada me juntar numa sala com amigos e tentar bolar uma coisa como se estivesse em Marte. Não estamos em Marte, nem estamos no Equador, nem estamos no Zimbábue, nem estamos na França, nós estamos no Brasil. E temos que entender qual é o processo histórico sobre o qual nós temos que atuar para poder fazer, enfim, com que a sociedade e a economia avancem no sentido que a gente quer, né? A condução deliberada que a gente quer dar. E aquela foi a forma que nós encontramos. Universalizar e institucionalizar os direitos de cidadania, realizar a inclusão social das parcelas menos favorecidas da população e a melhoria da distribuição de renda. Alguém tem dúvida que esse é um projeto? Você pode até dizer, não está realizando suficientemente. É verdade. Tanto é que ali tem 2 colunas ao lado, isso é um modelinho para analisar, tem a coluna dos avanços e a coluna das insuficiências e problemas. Como eu estava querendo que a Dilma ganhasse, eu, durante algum tempo, estava me dedicando apenas, durante a campanha,
a primeira coluna, né? Mas a segunda coluna está bem presente na minha cabeça, e esse é um exercício importante, porque tem muita coisa para fazer nessa primeira linha. Praticar uma macroeconomia e um financiamento para o desenvolvimento, garantindo os objetivos de estabilidade macroeconômica e de crescimento com redistribuição de renda. A macroeconomia tem vários caminhos que você pode seguir, tem um que está sendo tentado agora, mas essa daí é a formulação mais geral. Dar curso e velocidade às 3 frentes de expansão, aos investimentos nas 3 frentes de expansão da economia, quais são, aliás, a do crescimento com redistribuição de renda, e aqui nós temos que zelar pela preservação e ampliação dos salários reais, que depende de produtividade, de aumento de produtividade sistemática ao longo do tempo, e de políticas que protejam o trabalhador. Investimentos em infraestrutura econômica e social, isso aqui é todo um mundo, né, um mundo ao qual o Ministério do Planejamento se dedica, com o PAC, com a SPI, etc. E as atividades intensivas em recursos naturais. São 3 frentes, mas elas estão vivas, elas estão aí, estão querendo gás, precisando de... Né? E no caso de recursos naturais, nós temos aqui uma coisa, enfim, um presente de Deus para o Brasil. Nós somos uma fronteira, mesmo com redução do crescimento da China, nós temos aqui uma fronteira de petróleo espetacular, uma fronteira de soja, enfim, de ferro, o que você quiser, que nos garantirá, enfim, alguns anos aí pela frente, do ponto de vista da balança de pagamentos, pelo menos, né? E, finalmente, isso é uma coisa que podia ter sido pensado como uma 4ª frente de expansão, mas nós tomamos um pouco de cuidado, porque a ciência e tecnologia brasileira não são ciência e tecnologia alemã, nem a norte-americana, e nem mesmo a chinesa, né? Então, não é propriamente... Você não pode dizer que a dinâmica do investimento brasileiro seja dada pelo trabalho científico e tecnológico. A inovação não é o nosso carro-chefe. Mas a inovação e todos os encadeamentos produtivos com a indústria, que é o coração da inovação, eles têm que potenciar aquelas frentes de expansão. E é isso, mais ou menos, o que está colocado nesse documento, né, de avaliação do PPA, etc. E eu considero que essa é uma base boa. Por que ela é uma base boa? Porque essas coisas já estão acontecendo. Nós não estamos agora no início do processo, não, já estão acontecendo. É uma velha aspiração, histórica aspiração das forças progressistas desse país, certo? Eu sei que é difícil a gente pensar no meio de uma crise, por isso que eu estou colocando aqui numa perspectiva de longo prazo, no meio de uma crise, não é crise, mas no meio de uma dificuldade, né? Uma recessão, de uma situação difícil. Né? Esse é um momento que o governo está tentando fazer um ajuste fiscal. Então, eu sempre mexi com investimento e sempre me senti mal nas horas que eu ia dar alguma aula ou fazer alguma palestra no meio de uma situação assim, meio recessiva, porque o sujeito olhava para mim e falava assim, puxa, esse cara está falando assim, investimento, quer dizer, é mais ou menos isso, que no momento que a gente está numa retração, é difícil a gente pensar no longo prazo, mas a gente tem que pensar, porque essa é a tarefa de vocês, planejar o Brasil no curto, médio e no longo prazo. Sendo que nos anos 80 e 90, quando eu estava falando de investimento e desenvolvimento, nós estávamos realmente asfixiados por um problema de dívida gigantesco. Nós não temos um grande problema estrutural na economia brasileira hoje. Não temos. Nem fiscal, nem externo. Não é que não tenhamos dificuldades. Eu estou preocupado com a situação externa brasileira. Mas não é um problema estrutural como era nos anos 80. Não é. O problema fiscal brasileiro hoje é muito mais suave do que era, por exemplo, no ano 2002. Então, nós não temos problemas gigantescos, estruturais. Nós temos um país que tem recursos naturais espetaculares, estamos passando por um problema de seca. A gente não tem um domínio da natureza, certo? Isso é verdade também, isso atrapalha, né? Complica, mas nós não temos, Márcio, pegando assim as suas perguntas, nós não temos assim problemas estruturais que nos impeçam de seguir adiante. Nós temos um problema localizado, momentâneo, tá certo? Em que o governo está resolvendo de uma maneira, não sei se seria a minha, né? Mas está
resolvendo, e eu espero que consiga resolver, superar com rapidez, e inclusive dispõe de um instrumento importante para isso, já pensando na superação, que é o processo de investimento. O processo de investimento público direto e as consequências da intervenção do governo para facilitar o investimento privado. Não com esse tipo de desoneração que foi feita, porque, efetivamente, eu não vou usar aqui as palavras do ministro da Fazenda, mas, efetivamente, quer dizer, você desonera. Na hora da discussão, eu vou entrar um pouco mais na questão da indústria, mas a indústria que é absolutamente fundamental para nós, no longo prazo, não pode viver de soja, ferro e petróleo. Né? É fundamental pelo lado do emprego, pelo lado do progresso técnico e pelo lado da vulnerabilidade externa. A gente precisa ter uma indústria pujante para não cair naquilo que foi recorrente na história brasileira e latino-americana, que é ser asfixiado por falta de divisas. Então a indústria é absolutamente fundamental. Em algum momento, enfim, no governo Dilma, foi introduzido um mecanismo que chamou de desoneração, mas na verdade é uma troca de critério de tributação, que deveria ser para impulsionar a indústria. Mas o que significa impulsionar a indústria? Significa ter investimento na indústria. Se não tem investimento, eu estou apenas dando maiores lucros a quem já os tem. Porque eu sou autor de um trabalho, junto com dois companheiros lá da UFRJ, que mostra que, pelo menos nas grandes empresas industriais brasileiras, acho que 500 mais ou menos, segundo dados de exame, de várias fontes aí, a rentabilidade industrial, pelo menos até 2012, foi muito alta. Então eu estava desonerando quem já tinha rentabilidade alta. Eu podia desonerar, deveria desonerá-los, porque essas pessoas, esses industriais estão com dificuldade, embora eles tenham rentabilidade alta sobre o investimento já realizado, tem. Inclusive, eles são bons empresários, eles modernizaram nos anos 90, nos anos 2000, mas os investimentos deles foram para a modernização, não foram para a expansão, diversificação, inovação. E tem que ser para isso, porque senão a gente vai ficar com a mesma indústria tentando esticar um pouquinho. E a desoneração deveria ter sido feita em cima de investimento, de novas plantas. A política industrial tem que ser para o futuro, a não ser, evidentemente, que você tenha localizadamente algum setor que está sofrendo uma pressão gigantesca da China, da Tashkam, você vai lá e dá um jeito de fazer ela sobreviver. Mas não era esse o caso genérico, pelo menos até 2012. Pode ser que 2013, 2014 tenha diferente, não tem dados sobre isso ainda. Então, eu parabenizo, tá certo, a decisão de alterar o processo de exoneração, que, aliás, tem uma virtude sobre outras formas de atacar o problema fiscal, que é que não tem efeitos de desemprego. Não tem efeitos de emprego, não tem efeitos de desemprego. Embora, é claro, que os industriais ameaçam, dizendo que vão desempregar, etc. Mas eles não precisam desempregar, porque estão ganhando bem em cima do parque produtivo montado, né, trabalhado, que eles já têm. Certo? Então, eu acho que foi, se toda medida de ajuste fiscal fosse, do ponto de vista de emprego e de renda igual a esse, nós teríamos uma suavidade grande nesse ajuste. Né? Infelizmente, não sei se a lista de coisas parecidas com essa é grande. Né? Essa era um pouco a mais óbvia, certamente haverá uma ou outra, mas se tiver que apostar no critério de minimização de efeitos de emprego e efeitos sociais do ajuste, certamente não faria isso sobre investimento, de longe, não faria isso sobre a proteção social que existe, faria de uma forma, de outra forma. Né? Mas isso é uma parte da macroeconomia, e como eu sou aluno de macroeconomia de vários de vocês, meu tema é desenvolvimento e estrutura produtiva, eu não vou avançar na parte macroeconômica. Márcio, eu acho que, quer dizer, eu poderia talvez falar um pouquinho dos avanços e insuficiências, mas a gente pode deixar para a parte de perguntas, porque já meu entusiasmo de reafirmar aqui o bonito que foi feito, coisa bonita, importante que foi feita por política social nesse país aqui. Eu não estou escondendo aqui que não tem problemas, é óbvio que tem muitos problemas, né?
Óbvio que tem problemas. Isso aí está no dia a dia da imprensa, a gente fica angustiado com essas coisas, muito angustiado. Mas a gente não está tendo esses problemas no final dos anos 90. Não é o mesmo tipo, quer dizer, estamos tendo esses problemas grandes, mas já é com uma sociedade que melhorou. Melhorou. Incluiu. Agora, está muito longe do que a gente precisa. Muito longe. Mas eu vou falar a lista do muito longe depois nas perguntas. Obrigado.